Obrigado, Pai, por esse tempo especial, esse retorno no contato com teus filhos, a possibilidade de estarmos aqui esta noite e muito especialmente pela possibilidade de começarmos, ó Pai, essa nova proposta deste novo assunto tão rico, tão abundante, tão necessário, ó Deus, e indispensável para a edificação da nossa fé. E por esta razão, acreditando que isso vem, ó Deus, de tuas mãos para a nossa vida, impressão tua em nossos corações, também te suplicamos a intervenção do Teu Espírito, habilitando-nos para que ao longo desse longo tempo que esse estudo demanda, nós possamos, ó Pai, crescer na graça de Jesus, usar toda essa informação para a edificação na fé que há em Cristo, dada por Cristo Jesus pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos ilumine, nos capacite, nos desperte o desejo de nos aprofundarmos na comunicação da verdade de Deus, naquilo que faz parte dos Teus desígnios para a história do homem, para a história da igreja, na qual o homem está inserido para crescer em Cristo Jesus. Pedimos que a Tua bênção seja conosco ao longo de todo esse tempo, em especial esta noite, neste momento em que damos início a este estudo, que a Tua bênção seja sobre Teus filhos que ainda vão chegar, sobre aqueles que vão participar conosco ao longo do desenvolver, ó Pai, dessa temática, para que haja não apenas aprendizagem, mas a apropriação dessa verdade para nosso crescimento e edificação. Por amor de Jesus, pedimos que o Senhor esteja permitindo que haja possibilidades, facilitações, para que possamos estar sempre, ó Pai, em torno deste estudo, ao longo das semanas, sem que nenhuma situação inconveniente possa impedir, ó Pai, o concurso, a continuidade, ó Deus, desta exposição para a glória de Jesus. É nele que oramos a Ti, rogando que o Senhor preserve a saúde, a força, o ânimo, a fome e a sede espirituais no coração de cada um de Teus filhos. Amém. Para o louvor de Tua glória, nós Te rogamos por meio de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu tinha dito aos irmãos na semana última que viemos, que semana passada eu também vim, só não consegui chegar, né? Cheguei até Jundiaí. Nós dissemos que estaríamos começando um estudo novo, este é o assunto. A razão, como já houve uma vez que tivemos de fazer a mesma coisa, imprimimos esta página, estas duas páginas, é só porque a abordagem de hoje, que é introdutória e essencialmente técnica, ela tem algumas terminologias que, para evitar que vocês tenham que ficar perguntando ou anotando ou perder, porque, como eu disse, são terminologias técnicas, eu preferi então imprimir, aí todo mundo fica com a folhinha na mão, quem não veio pega depois, vou pedir à pastora Letícia e Silvana que deixem com as outras pessoas, para que possam ter isso em mãos em sequência, porque a gente tem aqui algumas definições. Então é claro que a partir da próxima vez, que vai ser dia 15, querendo Deus, na próxima vez nós não vamos mais ter folha na mão, porque já não vai mais ser necessário. Dia 15, é a terceira quinta de setembro, porque a primeira é 1, eu não posso estar aqui, a segunda eu não quis me arriscar, porque é 8, tem um feriado na véspera. Aí eu falei, eu não vou queimar a minha agenda, eu boto lá 8, esse povo não vai, então deixa eu botar 15. Aí eu pus 15 só para me assegurar. Mas aí é evidente que eu vou ter que ver 15 e 22 para poder dar sequência, senão fica intervalos muito longos. Como essa é introdutória, não há problema a gente fazer esse intervalo maior agora até dia 15. O que nós queremos considerar é isso. A partir da próxima oportunidade, nós vamos então estudar o desenvolvimento da tipologia. A própria apostila explica suficientemente, eu creio, o assunto, a razão do assunto. A razão não está aí, a razão a gente vai dizer. Mas o assunto, o que ele assume, qual é a sua implicação. Se você for observar, nós estamos dando um subtítulo para tipologia. Tipologia, em termos de Bíblia, em termos de teologia, é o estudo das figuras orientadoras, sinalizadoras, figuras didáticas, como eu estou chamando aqui, porque foram dadas para ensinar, que Deus criou debaixo de um plano que somente da competência divina podia acontecer, para ao longo dos milênios preparar os homens e ensinar os homens o advento de Cristo e a realidade do reino através da igreja. O que o ensino da tipologia em primeira mão traz para nós? Ele em si
é de uma riqueza incomparável. Sem nenhuma pretensão, eu devo dizer a vocês o seguinte: de todas as técnicas, abordagens, óticas, lentes com que você vai para dentro da Bíblia para estudar, nada se equipara à tipologia, nada. A igreja romana não deu atenção alguma à tipologia, porque não convinha a ela e não interessava. Então os reformadores foram os que, desde Agostinho, que não era reformador, mas bispo da igreja primitiva, desde Agostinho, os reformadores então resgataram o trabalho de Agostinho, que foi ver a tipologia na revelação de Deus. E eles trabalharam muito com a tipologia por conta da sua profundidade didática. O que então, em primeira mão, a tipologia tem de rica, de significativa para nós? Quando você estuda os tipos, os símbolos, as figuras previamente estabelecidas por Deus, com os critérios que vocês vão ver aqui na apostila, não com os chutômetros, os achômetros, que não falta isso. Tem gente chamando de tipologia qualquer tipo de analogia que faz com algum texto bíblico. Isso é estupidez e cometem erros imperdoáveis. Mas as pessoas sérias, elas vão realmente trabalhar a tipologia como é tipologia. Então, o que a tipologia traz em primeira mão para nós como suprassumo de riqueza? Ela vai mostrar a você, minimamente, o plano eterno de Deus para a salvação do homem, para a criação da igreja, para a redenção do homem em Cristo e a criação da igreja como a expressão terrena do reino dele, não Israel, a igreja. Então, se você pensar nisso a nível de Novo Testamento, não tem graça nenhuma. Não revela soberania, não revela presciência, não revela divindade. E é suficiente para nós, se você for pensar na igreja só a nível de Novo Testamento. Agora, quando você começa a ver o plano da redenção nos primórdios da revelação, no dia da criação do homem, aí você estala a cabeça, dá um salto. Você vai, peraí. Quando tudo estava começando, Deus já estava crucificando o filho dele, já estava pensando em mim lá dentro e já deu os sinaizinhos de que isso ia acontecer. Aí você tem que parar diante disso e se dobrar com reverência. Porque não se trata de, como Paulo deixou muito claro, não se trata, como queriam os judeus dos dias de Paulo, de uma nova doutrina, como pensavam também os gregos. Paulo diz em Efésios capítulo 3, vocês sabem qual é o meu conhecimento a respeito do mistério que Deus me revelou, que estava oculto desde os séculos passados e que agora se revelou em Cristo através da igreja. Depois ele vai dizer, na mesma carta aos Efésios, também no capítulo 3, ele vai dizer, Deus através de nós vai manifestar as riquezas da sua sabedoria diante dos anjos, através da igreja. Esse mistério que estava oculto, agora se revelou. Quando ele diz estava oculto, ele está se referindo aos símbolos, às figuras, aos tipos que existem desde o momento da criação do homem no jardim. Desde ali, Deus começou a assinalar e mostrar qual era o seu propósito, o estabelecimento do reino, a redenção do homem, como ia fazer tudo isso. E isso nos leva, ao final de tudo, a descobertas extraordinaríssimas. Então, há uma sequência que a gente vai seguir. É claro que nós vamos começar tudo em Gênesis. Por aí você já deduz que temos uma caminhada muito longa pela frente, talvez a mais longa de todos os temas e abordagens que fizemos até hoje, porque não queremos perder nada. Também não vou me prender a minúcias. Eu não vou me prender, por exemplo, a tipos dentro da tipologia que ficam repetindo mensagens. Então é claro que aquilo que for repetitivo, pequeno demais comparado com o que é grande demais, o grande vai ocupar o lugar do pequeno, não tem talvez. Porque se você interpreta e aprende a ler o que é grande, você automaticamente já está habilitado para ler o que é pequeno. Agora, é claro que à medida que formos expondo aqui a apostilinha, nós vamos esclarecendo também alguns pontos para que ninguém se confunda quanto ao que é tipologia e aos que se permitem fazer tipologia sem ser. Isso é terrível. Bem, os textos que temos aí são Hebreus 1, 8, de 1 a 5, e 9, de 1 a 11. Eu vou ler os dois textos porque eles são fundamentais como abertura do nosso assunto. Você está sem apostila, Sérgio? Estou com a apostila. Ah, tá. Tá bom. Eles são fundamentais para o nosso assunto. Seria bom, Areli, que você pegasse algumas apostilas, ficasse mais lá atrás, que aí quem fosse chegando se ia entregando.
Porque senão as pessoas vão chegando e a gente vai ter que estar interrompendo e dizendo, ó, tem a apostila aqui. Ela fica. Ah, o Sérgio está lá atrás, ele fica, ele faz esse favor para nós. Um para cada, uma folha para cada. Isso. Que aí ele vai passando para quem for chegando. Pronto, assim já resolve. Então nós vamos ler os textos, como eu disse, são textos longos, mas eles não vou explicar nada em cima do texto, é apenas como referência. Um dia chegaremos a ele, tranquilamente. Então o texto de Hebreus, na minha versão, diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Só aqui, eu disse que não vou explicar o texto, mas só para chamar a sua atenção, só aqui, nesses 3 primeiros versículos, você tem 3 ou 4 símbolos. Sumo sacerdote, santuário e tabernáculo. 3. Você tem 3 símbolos. E o autor de Hebreus está dizendo santuário, tabernáculo, que Deus erigiu e não o homem. Então ele não está se referindo àquele que foi feito por Moisés e nem o que foi feito por Salomão, porque ele está dizendo, foi Deus e não o homem quem erigiu. Então ele está se referindo a um outro. Logo, isso já estabelece que o que foi feito pelo homem se transforma em símbolo daquele que já existia feito por Deus. Aí continuando o texto: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este, ele está se referindo a Jesus, tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário. Se na Bíblia de vocês estiver assim, eu sugiro até que grifem. Eles servem num santuário que é cópia e sombra. Tipo é a palavra grega usada para cópia. Entendeu? Por isso que eu disse assim, até grifaria. Ele é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Percebe isso aqui? Ele já está dizendo, o sumo sacerdote serve num tabernáculo que é tipo, que é cópia de um pré-existente. Aí ele explica onde que esse pré-existente está. Ele está dizendo, esse pré-existente estava nos céus, início do versículo 5. E mesmo Moisés, quando faz aquele que se torna visível a todos, ele copia um modelo, uma maquete que Deus tinha mostrado a ele. A Bíblia só não diz como foi que Deus trouxe essa maquete até Moisés, mas o texto diz para nós que, e repete o textos do Velho Testamento, que Moisés, ao construir, tinha na sua mente uma maquete que ele viu, o modelo que Deus mostrou, faça exatamente como você está vendo aqui. E esse que está aqui é tipo daquele que está no céu. Por aí você percebe a importância, a implicação, a profundidade e a espiritualidade do assunto. Tipologia. Agora, o capítulo 9, de 1 a 11. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia chamado Yom Kippur, dia da purificação, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração tipo para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa.
Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Percebe toda a linguagem de simbologia de que ele está se servindo para falar que toda aquela ordenança que era cumprida com tanto rigor e critério era uma encenação, era uma teatralização criada por Deus para ensinar ao longo dos séculos ao povo algo que seria real e permanente. Aí o autor de Hebreus diz, aquilo que aconteceu lá no passado era figura, ilustração, cópia daquilo que estamos vendo hoje. Na minha Bíblia está alegoria. Alegoria, a palavra aí, simbolização é alegoria, para falar de tipo, sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai para a apostila, onde vamos explicar então a significação do nosso estudo e a abordagem que vamos fazer. Eu vou ler, vocês tenham a paciência de ir acompanhando a leitura, porque à medida que eu vou lendo, então eu vou expondo melhor, e aí é evidente, está escrito para que haja mais objetividade na abordagem aqui hoje, a gente ganhe tempo. Hoje começamos então um longo e muito edificante estudo da revelação de Deus, de caráter didático e solene, tipologia. Então temos algumas definições. A tipologia é um estudo das lições simbólicas usadas por Deus ao longo da história do seu trato com os homens em geral e em particular com Israel antigo, usadas para figurar o que viria a se tornar manifesto, quer dizer, lições simbólicas, usadas para figurar o que viria a se tornar manifesto e completo na plenitude dos tempos por conta da encarnação do Verbo de Deus. Os reformadores protestantes, já falei isso, a semelhança de Agostinho, bispo de Hipona, trabalharam bastante com a tipologia, dada a riqueza de ensinamentos de que ela está revestida. Tipologia é termo derivado da palavra grega typos, que traduz tanto marca, imagem, quanto padrão ou modelo, conforme seu uso no contexto. Segundo Groningen, que é um dos livros mais ricos que a gente pode se servir em termos de certo tipo de tipologia, e o livro é esse aí, é um tijolão chamado Revelação Messiânica no Velho Testamento. Essa palavra, tipologia, ocorre cerca de 15 vezes no Novo Testamento. Paulo, apóstolo, serviu-se várias vezes da tipologia para fazer interpretação dos ensinos históricos vertidos em símbolos no Velho Testamento. O simples fato de que os doutrinadores da igreja, Paulo e Pedro em especial, João também, se serviram de símbolos e de tipos para ensinar e fizeram a aplicação, já fundamenta completamente a doutrina, certo? Ou seja, em outras palavras, se eles se serviram de símbolos e tipos para trazer a doutrinação, o ensino para a igreja, nós temos que seguir pela mesma via se queremos ensinar e aprender. Porque foi disso que se serviu, foram as ferramentas que usaram para comunicar a revelação de Deus. Com isso, deram validade, mais do que qualquer assertiva teológica, deram validade à tipologia como sendo de inspiração divina e até revelação divina. Dizem, eu vou dar um salto agora de séculos, mas dizem comentadores, estudiosos, com rixas entre si, porque há os que contradizem, que Deus se enfureceu com Moisés na questão lá da pedra que ele feriu 2 vezes para jorrar água, porque Moisés teria quebrado o tipo que Deus estabeleceu. Que Moisés quebrou o tipo é fato. Agora, se Deus se enfureceu com ele porque ele quebrou o tipo, já é boato, ou seja, já é uma especulação. Mas que ele quebrou o tipo, quebrou. A rocha era Cristo, Paulo disse. O que Deus disse? Fala a rocha e ela vai dar água. Certo? Você vai para Apocalipse e a rocha diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, beba de água de graça, da água da vida. Pois bem, falo a rocha e a rocha dá água. A rocha é ferida e dela verte-se água. E a rocha foi ferida quantas vezes? 3. Não, a rocha é Jesus, 1 vez. Se Moisés fere a rocha 2 vezes, ele quebra o tipo. Isso. E aí não dá, Deus não o autorizou a fazer isso. Olha, o Deus que teve o critério de dizer a ele: veja bem que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte,
Ao dizer para ele, Moisés, é queijo. Ao dizer, fala a rocha, ferirás a rocha, ela vai dar água. Pá. Eu não disse a você para fazer isso. Agora, é claro, aí já vem alguns crescendo atrás para dizer, Deus se irou com ele, por isso não deixou ele entrar na terra santa, porque ele feriu a rocha 2 vezes, aí já é pedir demais, né? Mas que ele quebrou o tipo, quebrou. Vamos aqui. Então, Paulo se serviu de vários, e aí nós temos alguns textos que eu faço questão de ler. Esse texto de 1 Coríntios 10, 12, ele tomou a passagem de Israel pelo Mar Vermelho como tipo do batismo. Aí, você vai ao texto e você vai ter exatamente isso lá. E isso é uma coisa significativa porque quando Paulo toma a passagem pelo Mar Morto como tipo do batismo, ele está tendo uma interpretação que é muito sui generis, é muito dele, quase que só dele, né? 10, 12. O texto diz assim, segundo aos Coríntios, né, gente? Não, gente. Hã? 10, 12. Não, mas não é 10, 12. Não, então é segunda. Não, o 10, 4 é outra coisa que virá logo depois. Deve ser segunda, porque não faz sentido isso aqui. Aonde que eu cometi? Ou é 4, 12? Não. Aonde que eu cometi esse descuido aqui tão violento? Não é 10, 12, porque eu conheço o texto de 10, 12. Ixi, não. Eu vou achar e vou dizer para vocês agora mesmo. Pode deixar. Aqui é 10, 2. Tirem esse 1 que está a mais aí, por favor. 1 Coríntios 10, 2. Por favor, corrijam aí. Eu botei 12. Tirem um 1zinho que está na frente. O texto diz assim, olha. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Está se referindo ao fato da passagem, da travessia pelo Mar Morto do povo de Israel, dizendo, aquela travessia equivaleu ao batismo cristão. Lá eles experimentaram um batismo ao fazer aquela travessia. Foram batizados pela nuvem e pelo mar. É isso que faz com que continuem as divergências nas igrejas falando de tipo de batismo, forma de batismo. É aspersão porque diz que o povo foi batizado quando passou sobre a nuvem. Mas é imersão porque eles passaram pelo mar. E por aí vai. É uma guerra que vai ficar até Jesus voltar e tola. Totalmente desnecessária. Então, continuando aqui. Ele tomou essa passagem, depois falou da rocha da qual Moisés fez sair água como tipo de Cristo em 1 Coríntios 10, 4. É aqui mesmo, a gente nem saiu do lugar, não é? E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aí. E essa rocha era Cristo. Ele está falando de tipologia. Porque a rocha era Cristo? Não. Essa é uma linguagem metafórica, certo? A rocha não era Cristo, a rocha era tipo de Cristo e os acompanhava, ele diz aqui no texto. Outro tanto fez Pedro, que vai trabalhar com a mesma simbologia, a rocha como tipo de Cristo. Ele vai dizer que ele era a rocha que os construtores rejeitaram, que foi posta por Deus como pedra de esquina, e outro tanto nós, os cristãos, somos pedras vivas que se achegam à grande rocha para formar um edifício espiritual para a morada de Deus em espírito. Olha só. Temos então o tipo por excelência, citado por Paulo entre outros, em 1 Coríntios 5, 7. Então a gente nem saiu de 1 Coríntios, só que agora a gente vai para 5, 7. Eu estou chamando de por excelência, tipo por excelência, porque é o que mais é usado no Novo Testamento. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que eu estou chamando aqui de tipo por excelência é esta alusão a Cristo como Cordeiro Pascal e outro tanto Cordeiro Pascal como símbolo ou tipo de Cristo, não é? Então você tem aí do Cordeiro Pascal simbolizando Cristo. Por quê? Porque isso era tão corriqueiro na mentalidade dos judeus que, como fazendo parte da esperança messiânica, que quando Jesus aparece, João Batista não tem dificuldade alguma de por 2 vezes identificá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê Jesus a primeira vez e ele fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois ele vê de novo, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele a respeito do qual eu disse a vocês, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus seguidores não questionaram, não se escandalizaram, não tiveram dificuldade inclusive quanto a abandoná-lo,
e seguirem o outro que ele estava apontando, dizendo é maior do que eu. E ao seguirem, não tiveram também nenhum preconceito, nenhuma dificuldade quanto a seguir um homem apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabiam que, vezes sem conta, a cada lua nova, uma vez por ano também, no dia do Yom Kippur, a cada ano, não cada lua nova, nem do dia do Yom Kippur, que eu estou me referindo ao Cordeiro Pascal, a cada ano, no segundo mês do ano, eles tinham que se reunir como família e sacrificar um cordeiro para simbolizar ou lembrar a passagem de libertação do Egito para fora, em direção à terra prometida. Ao fazerem isso, eles entendiam que aquele cordeiro representava o grande livramento de Deus, a grande libertação de Deus que viria para eles na forma do Messias. Agora João chega e diz assim: este é aquele cordeiro que rememoramos ao longo dos séculos e gerações após gerações. Ninguém teve dificuldade de aceitar essa linguagem e de correr atrás dele usando dessa linguagem. Então Paulo, porque você vai ter essa linguagem em Paulo, mas também tem João, né? Paulo vai fazer uso do Cordeiro Pascal com a mesma autoridade com que João Batista falou, e João então outro tanto foi trabalhar com essa terminologia, porque o povo recebe o ensinamento figurado de Deus ao longo dos séculos sem dificuldade. Lá era esperança, aqui é manifestação, cumprimento. Lá é promessa, aqui é cumprimento. Eles veem naquilo que João Batista apresenta o cumprimento da promessa e não tem dificuldade alguma de aceitar isso. Depois eu coloco como última colocação aí, Paulo também nos dá o que tomo por suprassumo da tipologia em 2 Timóteo 4,6. De fato, esta alegoria que ele usa aqui, na última carta que ele escreve a Timóteo, vocês vão entender por que eu a chamo de suprassumo. Ela tem de ser associada a um outro texto de 2 Coríntios 3, onde ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebidas, versões antigas diz libação, né? Libação tem mais o quê? Depois de libação. Só libação, né? Só fala libação. Eu já estou sendo derramado como uma libação ou como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu digo que é suprassumo da tipologia, porque, de igual maneira, da mesma forma como Paulo se dá essa liberdade de dizer que a rocha era Cristo, e pegando carona na declaração de João Batista, diz Cristo, nosso Cordeiro Pascal, aqui ele vai apresentar para a gente algo impensado, totalmente impensado. A que ele está se referindo? Estou sendo oferecido como libação sobre sacrifício. Estou sendo oferecido como oferta de bebida. Ele está se referindo a um momento do holocausto que talvez judeu nenhum tenha entendido, percebido, até chegar Paulo, até o momento de Paulo, nenhum deles tenha entendido o significado daquilo. O judeu via que aquele unguento que era previamente preparado por orientação de Deus, por Moisés ou pelo sumo sacerdote, que era jogado depois no incêndio do cordeiro que era oferecido para perdão do pecado de todos, aquele unguento era para perfumar a queima, para tornar aquele odor de carne assada perfumado, com cheiro de perfume, porque era um unguento aromatizado. Então eles entendiam que aquilo era para agradar a Deus, agradar as narinas de Deus. Chegavam a usar esse tipo de expressão. É Paulo quem chega para nós e nos diz uma coisa completamente surpreendente em 2 Coríntios, sem explicar, ele apenas toma e fala, ele joga na cabeça do povo. 2 Coríntios, capítulo 2, eu falei 3, mas é 2, versículos 14 e 15. Ele diz assim, olha, mas graças a Deus, isso não está aí na apostila, então é bom vocês anotarem. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Gente, quando esse homem que trabalhou com esse texto de 2 Coríntios 2,15, chega lá em 2 Timóteo 4,6 e se apropria dessa verdade em caráter bem particular, ele dá uma alavancada na revelação, no significado da revelação para nós sem precedentes. Como eu disse, jamais alguém chegaria à compreensão disso antes de Paulo, a não ser por revelação de Deus. Volte lá ao holocausto. O holocausto seguia critérios.
Qual era a orientação? O sumo sacerdote vai levar sobre a última pedra do altar o corpo do cordeiro, cujo sangue ele já derramou nas bases do altar, vai colocar sobre a lenha, vai queimá-lo, porque o fogo já estava no altar aceso por Deus há muito tempo, ele só leva ali para aquela lenha, vai queimar. Quando o fogo começar a consumir o cordeiro, ele vai jogar um unguento da santa unção, como eu lhe ordenei, do qual, ou a respeito do qual, ninguém fará uso para si, é consagrado ao Senhor, vai derramar sobre o incêndio, e eu aspirarei este aroma e aceitarei vocês. Ora, o Cordeiro Jesus sou eu e você, que se morrêssemos pelos nossos pecados, não receberíamos perdão algum, porque o nosso incêndio fede. Oh, Deus aspira o aroma de Cristo em mim e em você. Aí Paulo diz assim: na hora da minha morte, eu já estou sendo oferecido como libação. Quer dizer, é a última função, é a última manifestação existencial, a última coisa sobre o sacrifício, certo? O suspirar do cordeiro é a exalação do perfume para Deus, que alguém joga ali. Então o que ele está dizendo? Eu vou dar o meu último suspiro. Isso vai ser a unção sobre o sacrifício, o bom aroma de Cristo que Deus vai cheirar em mim. Isso é belíssimo. A minha vida está sendo oferecida como libação sobre o sacrifício. É lindo. Ele diz em outro texto, escrevendo aos Coríntios, a graça de Deus para comigo não foi vã. Quer dizer, o sacrifício de Jesus não redundou em nada. O sacrifício de Jesus redundou em efeito, em coisa útil, eficaz. Na minha vida foi eficaz, quer dizer, o sacrifício dele deu certo na minha vida. Então, essa minha vida, ao expirar, ela é respirada por Deus como bom aroma do sacrifício do seu Filho, do Cordeiro que foi morto no meu lugar. Então, quando eu me ofereço nesse Cordeiro, quando eu morro com esse Cordeiro, o cheiro que Deus aspira da minha vida é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Então, o que Deus respira é Cristo. Essa é toda a finalidade da fé. É por isso que a gente não pode negociar essa fé com aqueles que aceitam comercializar a sua confissão, quer dizer, correr atrás de Deus por causa de bênçãos temporais que fedem. Porque é uma corrida de recepcionar. Eu estou usando a minha fé para receber de Deus. Receber o quê? Receber o que perece. E esse não é o compromisso de Deus com a minha vida. Eu escolhi vocês e nomeei para que vocês vão e deem fruto, o fruto de vocês permaneça. Não é para que vão e deem, não é para que vão e recebam. A teologia da prosperidade, especialmente no início da década de 90, ela tinha um discurso maldito em que ela dizia assim, ainda existe esse discurso: você é abençoado na medida em que pode mostrar aos outros que está bem sucedido. Entende? Essa é a teologia da prosperidade. Ela faz, inclusive, distinção entre crente e crente. O crente que não é bem-sucedido é fracassado, linguagem americana, né? O crente que é bem-sucedido materialmente é triunfante. Deus o abençoou, ele está sob a bênção de Deus. De igual maneira, morrer cedo é maldição, como pensavam os judeus, e morrer numa longevidade é bênção. Tem gente que a gente está suplicando que morra desde os 50, o desgraçado vai até 100. Ele vive mais 50 amaldiçoando. Como é que vai dizer lá no final daquela vida longa que ele foi uma bênção? Ainda ontem eu estava ouvindo, desculpem a associação, ou não desculpem, não sei como é que está aí na sua cabeça, ainda ontem eu estava ouvindo uma entrevista com o nosso Matusalém brasileiro, e ele estava dizendo assim, estão surpresos? É que ele acabou de lançar o último, mais um, né? 103, bem. Niemeia. Ele acabou de lançar, o último livro dele ele lançou agora, que é as fotos, um livro com fotos e história de todas os prédios religiosos que ele planejou e construiu, né? Fez o trabalho de arquitetura no mundo.
desde a Catedral de Brasília até suntuosas mesquitas para os muçulmanos, os sheiks árabes. Aí ele diz assim: as pessoas se surpreendem porque eu, comunista, ateu convicto, fiz essas obras de arte em termos de religião para os adoradores. Ele estava se jactando do fato de que, sendo ateu, ele fez melhor do que os não ateus fariam para os seus deuses, não é? Pois bem, não sei por que eu fiz essa associação, mas fica valendo, tá bom? Está gravado ali. A questão é, a teologia da prosperidade foi dizer: você é abençoado na medida em que você recebe muito, e se recebe pouco é amaldiçoado. Viveu muito é abençoado, viveu pouco foi amaldiçoado. Ixi. O que vem por detrás disso aí? É uma fé que pretende que você descobre um segredo na vida evangélica para receber coisas temporais. Aí o evangelho, olhando na outra direção, diz assim: eu escolhi vocês para que vão e deem. Abel, pela fé, ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Pela fé, Abraão obedeceu. Lá, em última instância, que vem o texto dizendo: Abraão recebeu Isaac, Sara recebeu poder para gerar. Então, essa distorção, ela vem, no final de tudo, provar que ela é tão fora da Bíblia quanto ela é antibíblica, ela vai na contramão da revelação de Deus. E a tipologia está aí para ajudar muito você a fazer essa leitura e entender. Quando Paulo diz: eu estou sendo oferecido como aspersão sobre o sacrifício, como libação sobre o sacrifício, eu sou aquele bom cheiro que eu ensinei para vocês, que vocês também são. O aroma que Deus aspira agradável do seu Filho é a vida de vocês, a forma como vocês a vivem para Ele. Vive para Ele, quer dizer, tudo resulta no final num sacrifício final. Vale lembrar aqui que a palavra que nos chegou do grego, do hebraico, Cohen, sacerdotes, e para dizer que somos sacerdotes reais e sacerdotes, e Jesus o nosso sumo sacerdote, ela é tradução literal do significado de sacerdote, que é sacrificador. Cohen quer dizer sacrificador. É isso que quer dizer sacerdote. A transcrição da ideia na diacronia, ao longo do tempo, ela reduziu o significado, ele passou a ser um símbolo em si mesmo, como sendo o quê? Uma autoridade religiosa. Sacerdote é a autoridade religiosa. Sacerdote, não. Sacerdote era tanto sacrificador que esta era a função precípua do sumo sacerdote, e ele tinha que ter centenas e centenas de sacrificadores que o auxiliassem, porque não tinha como dar conta de matar tantos animais. Qualquer um podia matar? Não, só o sacrificador. Então, minimamente, o crente é sacrificador, porque ele é sacerdote real. Ele faz o quê? Ele sacrifica, ele oferece sacrifício de louvor, ele oferece o sacrifício da sua vida, ele oferece sacrifício da sua existência, ele oferece o sacrifício de Cristo, pela fé ao Deus eterno, justo e santo. Por aí vai. Então não tem isso de eu estou na fé para ser bem sucedido pelo que eu recebo, conforme recebo. Eu estou na fé para crescer de maneira a oferecer Cristo em mim a Deus. Jesus deixou claro qual é o lugar da recepção. Ele diz assim: Deus cuida de você, você tem necessidades, Ele supre. E Ele acrescenta o que você precisa. Bem, mas aí vamos para o outro parágrafo. A tipologia tem suas regras exegéticas para que não se transforme em vulgarização de espiritualizações textuais por parte dos que se permitem analogias supérfluas, atropelando a seriedade da revelação. Então aí a gente começa o ensino agora da forma de trabalhar a tipologia. Todo tipo corresponde a um antítipo que lhe é perfeito. A palavra que colocamos aí na apostila é essa: o antítipo é perfeito quando explica o tipo. Entende? Não é algo forçado, algo que encaixa aqui, aqui não encaixa. Dá certo aqui, aqui não dá. Entendeu? Você tem um tipo, o antítipo só serve para ele, e é absolutamente perfeito. Por isso é que não se pode generalizar dizendo isso é tipo daquilo que acontece no Novo Testamento, porque se o tipo não bate, eu tenho exemplos aqui, você vai ver isso agora mesmo. Então, o antítipo é aquilo para o que o tipo aponta, como vimos agora. A rocha é tipo daquilo que Cristo é o antítipo, entenderam? Essa é a definição. A rocha é o tipo, Cristo é o antítipo.
Então tem que ser perfeito. Ó. Por isso que Moisés não podia ferir a rocha 2 vezes. Porque o antítipo só seria ferido uma vez. Certo? Voltando aí. Conforme Groningen... Sim. A origem das palavras. Quando você fala antítipo, significa que ele já existia antes? Não. O anti aqui não. É para o tipo e para o tipo. Antítipo, tá? É em direção a. É que eu não tenho uma outra palavra correspondente. Mas é em direção a. Tá certo? Então o tipo vai na direção do antítipo. Daquele para quem ele aponta. O tipo é que vem antes. Sempre o tipo vem antes. Tá? É o inverso aí do que fica por causa da... Como é que a gente fala? Homofonia, né? Por causa da aproximação do som. Então aqui estamos dizendo, conforme Groningen, citando Patrick Fairbairn, as verdades e princípios com os quais devemos lidar tipologicamente devem corresponder a 3 critérios. Só 3, ainda bem. Devem ser fatos, circunstâncias ou pessoas históricas referidos no próprio Velho Testamento e que tenham um antítipo no Novo Testamento. Isso é tipologia. Está lá no Velho e vem para o Novo, certo? Tem correspondência no Novo. Segundo, devem ter semelhança tanto na forma quanto no intento em ambos os testamentos. Forma e intento tem que estar igual no Velho e no Novo, para não haver contradição. Este é o segundo critério. E o terceiro e último, devem ter sido ordenados por Deus e formados de tal modo que prefigurem e antecipem as coisas melhores nos evangelhos. Porque a alusão que o Novo Testamento faz a si mesmo com respeito aos tipos do Velho Testamento e em Hebreus, a expressão é essa aí, porque Deus havia preparado para nós coisas melhores. Lembram de Hebreus 11, dizendo, porque Deus havia preparado coisas melhores para nós e que eles não poderiam desfrutar sem nós, antes de nós e tal. Então o que ele está dizendo aqui é que Deus é que teria que ter ordenado esse tipo lá, não sou eu que invento, ele tem que estar lá criado por Deus, certo? E de tal maneira que ele vai prefigurar e antecipar as coisas melhores no Evangelho. Então ele vai ter que mostrar no Evangelho complemento, cumprimento. Entende? Cumprimento. Bem, segundo ainda Groningen, o propósito do tipo era instruir a igreja para prepará-la para a revelação mais plena que viria, de forma que o tipo não basta a si mesmo como mensagem ou doutrina, exige seu complemento. A colocação aí que o Groningen faz de instruir a igreja é generalizado. Você tem que entender que ele está se referindo à igreja que estava oculta, então já vale para o Israel antigo, como sendo esta igreja que está lá dentro de Israel e que vai se revelar, como já apontavam os profetas menores, né? O descuido na observação desses critérios pode levar alguns a cometerem erros crassos na interpretação tipológica. O exemplo disso temos na arca. Agora eu começo a dar exemplos de quando o tipo é quebrado por absurdo, por uso abusivo de alguns. O exemplo disso temos na arca, que alguns tomam como tipo de Cristo ou da igreja, quando na verdade ela serve apenas como tipo da obra salvadora de Cristo. E a serpente de bronze, que alguns tomam também como tipo de Cristo, o que não pode acontecer porque a serpente é tipo do diabo, de Gênesis a Apocalipse, ou de maldição. Foi Deus quem estabeleceu a serpente como tipo de maldição ou de operação maligna. Como é que de repente ele vai querer que a serpente seja tipo do filho dele? Não existe isso. Não há essa contradição. No entanto, as pessoas confundem por causa do momento em que Jesus diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Aí as pessoas assim como entendem que Jesus está dizendo, eu vou ser a serpente na cruz, ou eu vou ser levantado na cruz, ou eu vou estar na cruz como a serpente esteve na haste para Israel, porque a serpente estava na haste e a maldição quebrava. Lembra quando o povo olhava para ela, o povo deixava de morrer picado pelas outras serpentes. E aí as pessoas entendem, aquela serpente era salvadora, curava. Não, isso só na teologia da prosperidade, onde as coisas, as bênçãos, acontecem a nível assim, temporal, é cura física e tarará. Mas, na verdade, o tipo está quebrado. O tipo não pode contradizer-se. Quando Jesus se referiu à serpente de bronze, ele fez menção do ato salvador, visto na elevação da serpente, elevação da haste, que nesse aspecto foi tipo da maldição que Jesus assumiu na cruz por nós. Qual era a ordem para Israel? Se olhar para a serpente, vai ser curado.
Aí você vai ter Isaías dizendo assim, 800 anos depois, falando por Deus, olhai para mim e sereis salvos. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Então é olhar para... Então Jesus, se o povo tinha que olhar para a serpente e ser salvo, eu olho para Jesus e sou salvo. Não, você olha para a maldição, o juízo de Deus que cai sobre Jesus quando ele está levantado na cruz. Por isso é que ele disse exatamente isso. Como Moisés levantou a serpente, importa que eu seja levantado. O povo tinha que olhar para a serpente e ver ali o seu pecado sendo pendurado lá. Aí a picada que tinha levado não matava. Todos nós já estamos picados pela mesma serpente. Se eu não olhar a minha maldição sobre Jesus, se eu não reconhecer isso, quer dizer, o meu pecado caiu sobre ele, segundo aos Coríntios 5, 21, eu vou morrer picado. Ou seja, olhando para Jesus, de uma certa forma, você está olhando para a serpente, para o diabo que está por trás. Está olhando para a maldição que ele assumiu, que estava por detrás da serpente. A maldição que ele assumiu no meu lugar. Por quê? Porque é quando vamos começar os tipos. Quando a gente voltar aqui dia 15, a gente começa exatamente por aí. A promessa feita a Eva, eu vou pôr inimizade entre tua descendência, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Esse descendente, aí ele diz assim, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Quando eu olho para Jesus na cruz, eu estou vendo a minha ferida ali. Certo? Na ressurreição dele, eu vou ver o quê? Ele esmagando a cabeça da serpente. Triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Então, eu vou olhar o meu pecado colocado sobre ele. É isso, é o levantar na cruz, não é o Cristo na cruz, é o ato da morte, entende? O que aconteceu no ato da cruz? A cruz é símbolo da minha redenção porque é o lugar da minha maldição, certo? Eu tenho que estar crucificado para o mundo como Cristo foi crucificado a meu favor. Quando eu olho, o que é a cruz? A cruz é o juízo de Deus sobre a humanidade na pessoa de Jesus. Então é isso que eu olho para ele, eu olho o levantar. Eu olho a maldição que cai sobre ele e vejo a minha maldição lá. Ele pagou o preço que era meu, quem tinha que estar lá era eu. E se estivesse lá não ia dar em nada. Então ele, que era puro e santo, pôde fazer isso, oferecer um sangue puro para Deus, o sangue do cordeiro incontaminado. Exatamente a linguagem de Pedro, 1 de Pedro 1, 18 e 19. Então, você vê que numa pequena confusão, você quebra a tipologia. O tipo é perfeito. A serpente nunca pode ser tipo de Cristo porque ela é tipo de Satanás, tipo de maldição. A arca não pode ser tipo de Cristo, a arca é tipo da salvação, nem da igreja, é tipo da salvação que Jesus operou. Noé pode ser o tipo de Cristo, mas a arca não. Nunca tinha ouvido isso. Só tem coragem. Ainda bem que eu nunca preguei isso. Que bom. Senão eu ia ter que pedir desculpa. Tem que corrigir, tem que consertar 1000 coisas, é um problema sério. Porque, na verdade, gente, a tipologia é rica e belíssima, mas ela tem que obedecer esses 3 critérios, porque senão você mete os pés pelas mãos mesmo. Você vai começar a dizer, e não falta isso. Assim, a arca é a igreja, a arca é Jesus, a arca é a igreja. O tipo ali de Jesus é Noé, não é a arca. Noé, justo, temente, aquele que vai dar origem a uma nova raça, uma continuação da raça. Noé, não tem jeito, ele é tipo de Cristo. Agora, o que ele faz, salva. O que ele faz? A arca é tipo da salvação. Quem pode ver a arca como tipo da igreja é a igreja católica, que ela diz que quem salva é a igreja. Então você entra para a arca da salvação da igreja católica e da congregação cristã, aí você está salvo. Fora da igreja não há salvação, é isso que ela prega. Fora da congregação cristã não há salvação, é isso que eles pregam. Então para eles a arca é tipo da igreja, mas porque eles querem que seja, né? Biblicamente não tem consistência de jeito nenhum. Bem, aí voltando aqui. Eu pulei. Mas eu já tinha lido isso? Não, né? Assim entendemos que a tipologia é uma interpretação de pessoas, situações, eventos históricos e objetos dentro dessas situações que tiveram lugar como símbolos de realidades celestiais
que por obra de Deus foram usados para fazer parte e ilustrar a história da salvação, nas palavras de Groningen. Um bom exemplo dessas coisas, objetos, é a fita escarlate colocada na janela de Raabe, para sinalizar sua eleição, que a livraria da destruição da cidade. Essa fita escarlate lembrava o sangue dos cordeiros nos umbrais das casas de Israel no Egito, às vésperas do Êxodo, e apontava, porque eles apontavam, o sangue deles apontava para o sangue da redenção em Cristo, certo? Então a fita escarlate é tipo do sangue da redenção em Cristo, porque ela era a garantia de Raabe não ser destruída, embora fosse uma prostituta. Se você puser a fita lá, quando chegarmos, acharemos a fita, você e sua casa será salva. Se não acharmos a fita, estamos desincumbidos desse nosso acordo, dessa nossa aliança. Sem o sangue não há aliança entre nós, o destruidor entra e destrói. Foi isso que Deus fez no Egito. Onde eu passar e encontrar o sangue nos umbrais, eu saltarei aquela casa. Se eu não achar o sangue, eu vou entrar e vou destruir. Seremos salvos. Então o que é que você tem? O sangue está representado pela fita. O sangue da redenção. A fita é tipo do sangue redentor. Estas eram as lições pequenas, figuradas por Deus, para ensinar a magna, grande lição que viria lá no Novo Testamento, tantos milênios depois. Foi finalizando. Foi. Ele começou com o cordeiro, em Gênesis 3,15. Foi lá que ele começou. Foi. Depois ele chega para Moisés e diz: tem que morrer mesmo o cordeiro. Para cobrir o pecado, um cordeiro tem que morrer. Por isso que Jesus fala o tempo todo as escrituras que falavam de mim. É, isso. E quando eles estão naquela angústia, porque ele morreu e passaram 3 dias e não aconteceu nada, o que ele faz? Ele vai caminhando com eles, abrindo as escrituras e expondo, mostrando como elas deveriam se cumprir, como falavam a respeito dele. E eles foram ficando admirados, porque eles foram recordando tudo que já era a esperança que estava no coração deles. Mas Deus tinha sinalizado séculos, séculos e séculos, né? Bem, o livro de Hebreus está impregnado de tipologia, é de fato, mas ele vai ficar para o seu tempo, quando chegarmos lá, né? Ou referências aos símbolos tipológicos do Velho Testamento. Há eventos tipológicos como o Êxodo, objetos tipológicos como a rocha, os cordeiros dos sacrifícios, os 2 bodes do Yom Kippur. Isso aqui é importante também citar. Todo o tabernáculo que Moisés construiu, o templo de Salomão e uma infinidade de outros. Há tipos humanos que o são não na sua personalidade, mas num dado momento de sua história pessoal, como Moisés, José, Ruth, Esther, Davi, entre outros. Então Moisés vai ser tipo de Jesus, José vai ser tipo de Jesus, Ruth vai ser tipo da igreja, Esther vai ser tipo da igreja, Davi vai ser tipo de Jesus e num dado momento ele é tipo da igreja e por aí vai. Então a beleza é de uma dimensão incomparável. Por exemplo, eu estou citando aqui os 2 bodes do Yom Kippur. Os adventistas dizem assim: um bode representava Cristo, o outro Satanás. De onde eles tiram isso, você não sabe, porque não existe meios. E eles quebram o tipo. Desde quando o bode ia ser tipo do diabo? Não pode. Se no sacrifício lá houvesse um bode e uma serpente, está correto. Ou um bode e um dragão, que nunca existiu. Também estaria correto, para eles dizerem isso. Mas eram 2 bodes iguaizinhos. Então como que um vai ser tipo de Cristo, o outro vai ser tipo de Satanás? Não funciona. E não é só. Tipo em quê? Tipos de Cristo em que função? Em que etapa? Por exemplo, as pombas da purificação dos leprosos e da casa do leproso. Eram 2 pombas. Todas as 2 eram tipos da obra de Cristo. Como que acontecia? A primeira pomba era imolada, quer dizer, rompiam as suas asas e o seu pescocinho e derramavam o seu sangue sobre uma água que ficava dentro de um balde, água tirada de fonte. A segunda pomba não era morta. Olha o tipo perfeito aí. A primeira era morta, o sangue era derramado sobre a água e sujava a água de sangue. A segunda era viva, mergulhada naquela água, espargia-se aquela água com sangue sobre o leproso e a casa do leproso e depois soltava para ela voar e ir embora vivinha. Olha, as 2 pombas como tipo de Cristo. Primeiro ele morre, depois ele ressuscita e voa, e opera e completa a redenção. Tipo perfeito. Era a mesma coisa do bode. Um bode morria e o outro era posto no deserto.
Ó, um bode morria, derramava o sangue. Os dois lá no dia do Yom Kippur. Primeiro derramava o sangue. Aí o sumo sacerdote pegava aquele sangue na ponta dos seus dedos, entrava no Santo dos Santos, vamos ter que voltar a isso com detalhes em Hebreus, entrava no Santo dos Santos, aspergia o altar, e aquilo representava o quê? A entrega que a nação inteira está fazendo do sangue para a remissão de nossos pecados. Ele voltava, pegava o segundo bode, impunha a mão sobre a cabeça do segundo bode e confessava os pecados da nação, e com isso ele transferia os pecados para os bodes. Aí pegava um homem que tinha que ser separado para isso, que levaria o bode para fora das portas de Jerusalém, a um lugar muito longe, e era abandonado no deserto. Depois esse homem voltava, antes de entrar na cidade, trocava as vestes todas que tinham de ser queimadas, porque foram imundiçadas com o pecado que foi colocado sobre o bode, e entrava outra vez na cidade. O que aquele bode tinha ido fazer? Aquele bode tinha sido expulso da presença de Deus, levando o pecado do povo. Cristo desce ao Hades, onde ele fica 3 dias depois de ter morrido, levando o nosso pecado sobre si. Certo? E aí Hebreus traduz isso, Hebreus 13, dizendo: Cristo foi morto fora das portas, para levar o nosso opróbrio sobre ele. Era o segundo bode. Então o tipo é perfeito, não existe isso. Uma hora é Jesus, outra hora é o diabo. E aonde que o diabo leva os pecados do povo para fora, ele traz, né? Mas, infelizmente, eles pregam isso. Será que é daí que te dava aquele negócio que eu vou confessar meus pecados para você, como nação, e você pode perdoar? Não, Esse negócio esquisito. não é daí. Essa tontice que eles fizeram, que eles inventaram, Tontice mesmo, né? essa tontice que eles inventaram, porque isso aí é para mexer com o emocional do povo, especialmente nas grandes convenções internacionais, etc. Essa tontice tinha a ver com, foi uma modulação do que se significa intercessão, a intercessão do sumo sacerdote, mas daí eu perdoar em nome de uma nação, isso não existe. Eu não posso, eu estou cumprindo, não, eu estou reeditando o dogma católico da absolvição, sabe, em escala melhorada. A única diferença é que, em vez de ser um homem com paramentos eclesiásticos, é um crente qualquer representando uma nação, ou um grupo de crentes representando uma nação, ou representando um ato dessa nação, mas é a mesma coisa. Nenhum de nós, foi isso que eu falei aqui semana retrasada, e o Beto, com toda razão, eu falei, você devia ter perguntado no meio do povo, porque aí eu teria esclarecido todo mundo. Ele confundiu na hora, ele veio me perguntar, você disse que nenhum de nós pode perdoar pecados, só Deus, quando eu estava citando o fato de que Jesus disse, quando eles falam lá, só Deus pode perdoar pecados, e Jesus referenda. Então ele disse, você disse que nenhum de nós pode perdoar pecados, como é que Jesus diz lá no Pai Nosso, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos? Eu falei, meu amado, presta atenção, eu disse que nós não podemos perdoar os pecados cometidos contra Deus, nós perdoamos o pecado cometido contra nós, temos que, contra Deus, eu não posso representar Deus, são os padres que inventaram isso. Mesmo porque eu não sou o Espírito Santo, nunca serei, não tenho capacidade de avaliar sua confissão. Não posso. Nós sabemos que é impossível. Não estou diminuindo vocês não, mas a gente convive com isso dia e noite. Em setting terapêutico, é impossível avaliar a dimensão da confissão e da sinceridade e da verdade que está por detrás. Só Deus sabe fazer isso. Só Deus sonda corações. Então como é que eu posso liberar alguém de um pecado em nome de Deus? Aonde que Ele me autorizou isso, me outorgou isso? Isso não existe. Não. Imagina de uma nação. Mesmo porque o recurso que Deus usou para perdoar o pecado do ser humano não foi a absolvição dada por alguém, foi a apropriação que essa pessoa faz do sangue de Cristo sobre a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação está incluída aí, não tem jeito, e essa purificação é feita pelo sangue de Jesus. Por causa do seu nome, para representar a vida, a entrega dele, só Deus perdoa pecados. Então eu não posso, em hipótese, mas ali é isso mesmo. Socialmente é muito bonito, né? Mas ali é isso mesmo, estamos perdoando os pecados de uma nação, cometidos contra a nação que nós representamos, ainda aí está invalidado, isso só tem lugar na emoção e etc. Mas eu, em hipótese alguma, eu não posso nem sequer perdoar alguém
no lugar das minhas filhas, algum erro cometido contra elas. Ou elas perdoam, ou o que eu disser, ou eu desculpar, nem vale para a pessoa e nem tem verdade contra elas. Então, isso são infantilidades que o povo cria para espicaçar as emoções. É assim. Eu me lembro que... Sim. É uma tolice dessas aí. Eu me lembro que, querendo reforçar esse argumento, um rapaz chegou e disse: mas eu represento a raça negra e você representa a raça branca brasileira que nos escravizou, eu posso perdoar você. Eu falei: olha, eu nunca te escravizei. E eu não represento a raça negra, que eu tenho negros na minha genealogia, minha árvore genealógica. Então está tudo errado aqui. Pode esquecer e parar por aí mesmo. Nunca te escravizei. Isso aí. E eu vou representar quem? É uma tontice sem fim. Então, coisa infantil. Procedendo um pouco, voltando àquela situação da serpente levantada, eu estava matutando aqui, a questão do ser curado. Naquela situação, ao olhar e ser curado, é olhar, o levantar e ver o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado. Quando a gente reconhece... Isso, você está transferindo para ele. Você está vendo que o juízo que condena o seu pecado está nele. Aí eu me identifico com aquele juiz. Não morro mais. Na verdade, é você assumir. Isso. É o que se chama de confissão. Fazer o oposto de Adão. Exatamente. A mulher que tu me deste. E ela também, por sua vez, disse: a serpente que me enganou. Foi a mulher, fui eu. Exatamente. Próprio. É o Salmo 91, 51, é o Salmo 32, o meu pecado. Eu pequei, contra ti somente eu pequei. Cléber, me permita abrir um parênteses. É aí justamente que mora o pior do pecado, né? É a falta de assumir no dia a dia aquilo que é próprio nosso e a gente quer empurrar para terceiros. Exatamente, o ser humano faz isso sem cessar. Ele transfere seus conteúdos pecaminosos o tempo todo. Porque Exatamente. ele não dá conta quando ele diz: a culpa é minha, onde eu vou parar com isso? Né? Exatamente. Só para com isso na cruz, não tem outro lugar Exatamente. que possa sentir. Por isso é que existe um registro de um fato que é muito significativo na história de, não só nela, mas esse é o fato que a gente sabe que está registrado, mas há outros, muitos outros, de Catarina Bus, que foi fundadora do Exército da Salvação na França, século XIX, do século XIX, e ela, depois de ter estabelecido o trabalho na França, ela entra em luta com o pai dela porque ela quer ir para a Bélgica, para também estabelecer... Não, ela não quer ir, ela quer ficar na França, isso. E o pai, a organização, o Exército da Salvação em Londres, a obriga a ir para a Bélgica para estabelecer o trabalho lá. Ela não quer, ela quer ficar na França, porque estava lá, apaixonada pelo trabalho que tinha desenvolvido a um preço caríssimo. Essa moça foi para lá com 18 anos, naquele tempo, fazer uma obra extraordinaríssima, arrebanhando aquelas prostitutas daqueles bairros de baixo meretrício de Paris, e elas transformou, quer dizer, Deus a usou para transformar aquelas mulheres em servas de Deus. E é evidente, ela dividia a vida delas com elas e gastou ali dezenas de anos. Num dado momento, o pai dela entendeu que você já fez o que tinha que fazer aqui, vai fundar esse trabalho na Bélgica. Na Bélgica, ela foi tremendamente perseguida, ela já estava ali contrariada. E ela é tremendamente perseguida pelas autoridades que não aceitam, hipótese alguma, uma mulher pregar, muito menos em lugar público. Ela resolve desafiar a lei e ela vai e prega em lugar público. Ela foi presa. Foi julgada e condenada e posta na prisão, porque desrespeitou as leis federais e tarará. E aí, na prisão, a revolta dela tomou conta. Ela estava longe daquele espírito de Paulo e Silas na cadeia de Filipos. Ela estava muito revoltada. E altas horas da noite, sem conseguir dormir, humilhada, numa cadeia, se sentindo abandonada, indefesa, injustiçada, e de fato estava, ela começa cheia de autojustificações diante de Deus, cheia de autojustificações, e ela entra numa trava, uma luta tremenda. A história registra essa mesma luta de Lutero, quando também se viu numa situação dessa ordem, uma luta tremenda, porque acusações 1000 vinham na sua mente. Acusações, umas sobre as outras, e ela rebatia cada uma delas. Eu não sou isso, eu não fiz isso por soberba, por vaidade, por presunção, por rebeldia. Eu não fiz, eu não sou rebelde, eu não sou presunçosa, eu não sou vaidosa, eu não sou, e aquilo está na mente dela. Altas madrugadas, ela já esgotada, ela entende, eu estou fazendo uma luta vã. Vamos mudar isso agora. Pede aos carcereiros que deem a ela um papel e um lápis, eles dão. Aí ela bota o nome dela lá.
Catarina Bussi. Você é isso. Foi fazendo uma lista imensa de pecados. De alto a baixo. Você faz isso. Você fez isso. Quando chega no final da lista, ela pega e bota lá: mas o sangue do Cordeiro me purificou de todo o pecado. Aí cravou no alto da cela, aí dormiu em paz. Acabou o problema. Lutero fez a mesma coisa. Lutero passou por um momento de tormento tão grande de madrugada que ele não conseguia escrever. Ele pega o tinteiro e manda contra a parede porque ele tinha a sensação de que Satanás estava ali o acusando. Aí ele pega o tinteiro, joga contra a parede e diz: tudo isso é verdade, mas já está tudo cravado na cruz. E joga o tinteiro contra a parede e fica em paz. É exatamente o que Paulo diz para nós em Colossenses 2. O que ele diz lá? Ele fala: o que nos era contrário, Deus cravou na cruz, rasgou e cravou na cruz. A cédula que era contrária a nós na sua lei, ele rasgou, ele cancelou e cravou na cruz. Ele não disse: você nunca fez. Ele disse: fez, vem aqui e tira daqui. Aí o que a gente entende? É Colossenses 2:14, isso, 2:14. Aí o que a gente aprende com isso aí? Que as acusações de que somos pelas quais somos atingidos pelo tentador são verdadeiras. Só que você pode chegar para ele e dizer: tudo isso é verdadeiro, mas está lá na cruz, vai lá e tira. E esfrega no rosto de Deus contra mim, se você conseguir. É o hino do como é o nome dele? Stênio, né? Quando ele diz lá que chega na porta do céu, belíssimo hino, né? Chega na porta do céu e ele diz: esse é o meu lugar, eu vou entrar aqui. Não, mas você não pode. Por que eu não posso? Porque meu nome está escrito aí. Onde está o seu nome? Está escrito com sangue. É a historinha que ele conta no cântico dele. Está escrito com sangue aí. Não, mas você fez muitas coisas erradas. Aqui tem o seu nome e muita coisa errada que você fez. Aí o anjo começa a mostrar todas as coisas erradas que ele fez. Aí ele vai acompanhando, até que o anjo chega lá embaixo, está escrito: mas tudo foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Então você pode entrar. Então é uma analogia que ele faz, belíssima, mas em cima desse texto de Colossenses. É verdade o meu pecado. É fato que eu sou o que eu fiz. Mas está cravado na cruz e foi Deus quem cravou. Então, se você quer me acusar, vai ler lá o pecado de que eu sou acusado. O nome disso não é cinismo, o nome disso é reconhecimento. E, ao mesmo tempo, assumir a substituição operada por Jesus, né? Bem, aí voltando ao que estamos dizendo, nós temos então, eu já citei esses personagens que vão funcionar como tipos, né? E aí estamos colocando, com base no que disse o apóstolo Paulo em Romanos 15:4, é que vamos percorrer a trilha desse rico estudo, começando pelos primórdios da revelação, em Gênesis, passando por eventos históricos e os objetos neles utilizados, pessoas também, né? Detendo-nos em alguns personagens humanos, pessoas. O texto de Romanos 15:4 é um que eu cito naquele meu livrinho verde, que é fundamental para a gente perceber que não pode pegar o Velho Testamento e dizer assim: vamos jogar fora porque caducou, é a lei, não nos interessa. Não é. Paulo diz o quê? Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então nós vamos observar o que foi escrito no passado e que nos ensina verdades que são irrespondíveis. É isso de que a tipologia trata, e já começaremos, querendo Deus, dia 15 com Gênesis, onde nós vamos ver o primeiro tipo de Cristo, que é Adão. O primeiro homem é o primeiro tipo de Cristo. E quem trabalha com Adão como tipo de Cristo é Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Logo depois você vai ter Jesus aparecendo ali na porta, como a porta do Éden. Depois Jesus aparecendo, bem antes disso, Jesus aparecendo na figura dos cintos que Deus fabricou para cobrir a nudez do homem e da mulher a partir da carne ou do couro de um animal que foi morto para poder suprir aquela situação. Ali você já tem os tipos começando a aparecer e vão crescendo, é como nós veremos. Amém? Então vamos orar? Vai dar 10 horas e a gente, como eu disse hoje, apesar de muita falação, o espaço era menos porque a gente ia usar a apostila de forma bem objetiva. Dia 15 não tem mais apostila, viu, gente? É aqui no Gogó mesmo, Bíblia na mão, e aí vamos embora. Né? Devia pensar nisso. Não vai ter apostila não.
Se eu fizer a apostila, já fiz isso várias vezes, ela vai e volta 50 vezes. A apostila é um bichinho danado para prender a gente. Você fica naquele parágrafo, não conclui, na outra semana volta, e a gente aqui é saltando, né? A cada 15 dias, a cada 10 dias. Se eu for fazer a apostila, meu Deus do céu, Jesus vai voltar e a gente não completa a tipologia de jeito nenhum. Vamos então orar e encerrar. Mais uma vez, Pai, nós te exaltamos com gratidão em nossos corações, dizendo, na admiração daqueles teus servos do passado, na mesma admiração dos teus servos do passado, Senhor meu e Deus meu, diante da grandeza da tua revelação. Ó Pai, nós nos curvamos diante da grandeza da tua revelação, a qual hoje só começamos aqui a vislumbrar através da promessa, perspectiva deste estudo, e sabemos que não podemos dar conta, a não ser pelo agir do Teu Espírito nos iluminando para compreender as coisas reveladas de Deus que pelo Teu Espírito eterno nos foi dado saber. Pedimos que nos ensines, queremos ser enriquecidos nessa graça. Tua palavra fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó Pai, é isso que nos atrai. É isso que desperta nosso apetite espiritual, nossa cobiça espiritual, desperta o nosso interesse. Nós desejamos, ó Pai, mergulhar na profundidade dessa revelação. Queremos conhecer mais, queremos não mais do que atender ao que já foi estabelecido por Ti, dito, e o apelo vindo do Teu próprio Espírito para nós, através de Oséias, através de Pedro, quando nos mandou conhecer e prosseguir em conhecer, quando nos mandou crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Ó Deus, nós queremos experimentar, ó Pai, o resultado da oração de Paulo pelos Efésios, pelos Colossenses, quando ele suplicou que os olhos do seu entendimento fossem abertos para conhecer a suprema grandeza da vontade de Deus. Senhor, nós somos tão pequenos, nossas ferramentas humanas são tão limitadas para nos apropriarmos de verdades tão irrespondíveis, tão intensas, tão gloriosas e tão eternas, mas não queremos perder nada daquilo que Tu tens para nós. Pedimos que nos faças caminhar com Moisés lá sobre as alturas do Sinai, que o Senhor nos faça caminhar com aquele povo pelo deserto, desde aquela noite fatídica no Egito, atravessando, ó Pai, aquele momento glorioso pelo mar, chegando do outro lado, aquelas figuras, ó Pai, representadas ali em casa de Raabe, na caminhada da rocha, a água que estava amarga, o lenho que sobre ela cai e as águas se tornam doces, a vida que vem da morte. Senhor, nós queremos aprender estas coisas que já conhecemos por experiência de fé, mas queremos caminhar e palmilhar esse terreno da revelação para nos darmos conta da grandeza da Tua misericórdia eterna, do Teu pré-propósito com que pensaste estas coisas antes da fundação do mundo, apontando no fim de tudo para o fato de que a nossa salvação estava programada por Ti, pensada por Ti, elaborada, preparada até cair no nosso regaço, no tempo de Deus e dentro da nossa história. Glória ao Teu santo nome. Queremos aprender, pedimos que despertes no coração de todos os Teus filhos esse desejo de conhecer e de crescer na graça de Jesus, e nos habilites pelos dons do Teu Espírito Santo, com palavra de sabedoria de Deus, pelo mover irresistível do Teu Espírito, que é o responsável por nos fazer saber estas coisas. Nós Te rogamos, esperando na Tua misericórdia, de maneira que sobre a nossa vida e por causa da glória de Jesus, se cumpra a recomendação de Paulo a Timóteo quando disse, para que o Teu conhecimento seja notório a todos. Seja assim no coração de cada um de Teus filhos e filhas. Ó Pai, não é jactância, é apenas servirmos de cartas que possam ser lidas. O conhecimento é o que é incrustado em nós, na revelação de Deus, pelo agir do Teu Espírito, de maneira que outros possam se abeberar desse conhecimento registrado na nossa vida. Ensina-nos e conduze-nos, nós Te rogamos, com gratidão profunda, por amor de Jesus, em cujo nome oramos. Amém. Amém.